se lê: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? 26, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. São versículos são poucos versículos. E Jesus, com seu caráter de ensinamento, ele começa por apresentar aquilo que geralmente são as necessidades básicas do homem. O homem ele precisa de ter casa, precisa de vestir, precisa de ter alimento e precisa ainda de beber, e no sentido água. As outras necessidades básicas que nós temos derivam muito disto aqui. Se nós damos uma casa a um indivíduo, damos roupa e damos o resto que está aqui, no mínimo nós já teremos garantido alguma coisa de sobrevivência nesse indivíduo. É a lei da vida. Todos nós, crentes e não crentes, precisam de provimento social sobre as necessidades básicas. Não precisa ser crente para precisar disso, e nem precisa não ser crente para não precisar. Todos nós na vida precisamos disso. E Jesus começou a ver que os seus discípulos andavam muito preocupados com estas coisas. É por isso que ainda no mesmo versículo ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Porque eles começavam a perder o sentido da vida eterna que Jesus lhes tinha já chamado. Jesus lhes chamou para uma vida eterna, para uma vida no reino de Deus. A questão não é porque na vida no reino de Deus a gente não pode se preocupar com estas coisas. É que Jesus começou a perceber que estas coisas estavam a roubar o lugar do próprio Deus, que é Jesus. O Deus conosco começava a não ser com ele, entre aspas, porque eles estavam com preocupações sobre outras coisas. Não andeis distraídos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, porque eu, Jesus, posso prover essas coisas. Em primeiro lugar, vocês devem buscar o reino de Deus. Devem ter uma consciência muito boa sobre quem são vocês. Vocês não são os gentios, cuja procura das melhores vestes, melhores casas, andam nisso no dia a dia. Vocês devem guardar um lugar especial de Deus nos vossos corações. E Deus guarda o vosso coração até o ponto de não mais vocês terem ansiedade por causa de questões básicas. Essa é a primeira questão que Jesus coloca. Não andem distraídos, não andem ansiosos. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
o versículo 26. Observai as aves do céu. Veja só, ele dá um convite aos seus discípulos. Você para um pouco, um momento. Observe os tucanos. Observe os pardais. Observe os pássaros. Observe muito bem os pássaros. E ele dá a oportunidade. Diz o seguinte: eles não semeiam, eles não têm uma enxada, não têm um trator, não têm um campo agrícola. Diferentemente de vocês. Não colhem, nem ajuntam em celeiros. O pássaro não faz isso, não ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Ou seja, Jesus aqui está a comparar as aves do céu e os homens. As aves do céu e os seus discípulos, de outro lado. De um lado, nós temos animais, temos aves dos céus. Essas aves, no dia a dia, eles procuram o seu próprio alimento, se preocupam com o seu próprio alimento. Apesar de que se preocupam com o seu próprio alimento, Deus é quem sustenta a cada passarinho que nós conhecemos na face da terra. É o que Jesus está colocado no coração e na mente dos seus discípulos. Então, vocês se assemelham muito a aves do céu. Vocês não sabem que eu, Jesus Cristo, eu, o Pai vosso celestial, posso vos sustentar no vosso dia a dia? Ainda não caiu a ficha de que vocês são meus filhos e eu sou vosso Pai? Se eu me preocupo muito com as aves do céu, como é que eu não vou me preocupar com vocês? Há muita diferença entre uma ave e um homem. O homem é criatura de Deus, mais do que ser uma criatura de Deus, é que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem uma preocupação muito grande sobre as nossas vidas do que das aves. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, prepara as aves. Eu dou sustento às aves. Acha que eu não vou às aves? Acha que eu não vou dar sustento a você ou a vocês? Você anda tão distraído na tua vida, não louva o Senhor, não glorifica o nome de Deus, não tem tempo para refletir sobre a glória de Deus, sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Por causa de um simples feijão, uma simples feijoada, uma simples roupa de marca. Essa é a nossa preocupação, convenhamos. Sejamos honestos. A gente é tão preocupado por coisas materiais da vida do que por coisas celestiais. Essa infelizmente, tem sido a lei da nossa vida no dia a dia. A preocupação por uma Nike, um tênis Nike que custa R$500, e uma preocupação muito pequenina sobre coisas ligadas a Deus, sobre o reino de Deus, sobre a eternidade. Essa é a nossa vida no dia a dia. Então Jesus está dizendo: olha, deposite a vossa confiança total na minha pessoa. Deposite a confiança total em Deus, somente nele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E mais do que serem acrescentadas as outras coisas, é que talvez começarão essas coisas a não fazer significado nas nossas vidas. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? É uma pergunta retórica. Todos nós aqui temos uma resposta. Sim, nós temos uma maior qualidade do que as aves. Estou lembrando agora de um Salmo 91. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Uma pessoa que confia em Deus, independentemente das suas circunstâncias, sejam de doença, sejam de falta de emprego, seja qual for a situação na
qual a pessoa viver, mas a pessoa vai descansar ali na sombra do Senhor. E a ansiedade, ela é desbaratada no primeiro momento em que nós damos um passo e sentamos ali na sombra do Senhor. Porque a ansiedade é justamente aquilo que dissemos no princípio, é distração. É distração. Você começa a ficar distraído por muitas coisas, pelo comer, pelo beber, e por muitas outras necessidades da vida. Jesus nos convida, na verdade, a olhar somente ao Pai. O Pai é o nosso alvo, é a quem nós devemos olhar e depositarmos todas as nossas ansiedades. Estou lembrando de uma viagem que Jacó estava para ter ou tinha lá em Gênesis. Ele diz o seguinte: Senhor, eu estou indo, eu estou tendo uma jornada. Se o Senhor me der pão que eu comer e vestes que eu possa vestir, obviamente, então o Senhor será o meu Deus. É boa essa oração do Jacó, é boa oração, mas é uma oração de chantagem. Quer dizer, Deus só é Deus quando Ele me dá roupa para vestir. Deus só é Deus quando Ele me dá comida. Só é Deus quando Ele me dá uma casa. Deus é Deus, independente das suas doenças, independente do teu problema. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é justo. Ele sabe o que Ele faz. Até há muita coisa que nós não vamos ter na vida, sabe para quê? Para Ele nos humilhar mesmo. Porque Ele é Deus. Porque nós, na verdade, gostaríamos de ter todas as coisas, sabe para quê? Para que o nosso orgulho esteja um pouco mais acima. Algumas coisas, na verdade, nós na vida não temos, sabe por quê? Para nós lembrarmos da nossa condição de pobre, de que nós somos homens, somos mulheres, somos tão frágeis na vida. Uma simples dor de dentro já mostra a cada um de nós que nós somos pessoas muito frágeis. E Deus não deixa de ser Deus só porque você tem uma dorzinha de dentro. Essa é a questão. Jacó faz uma oração de chantagem. Ele estava a Deus, então eu vou ficar deprimido se você não me dá pão. Eu vou ficar ansioso. Isso é chantagem. Sabe por que é chantagem? Porque Jacó é filho de quem? De Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão. Já havia promessas sobre a linhagem. Não precisava fazer chantagem nenhuma diante de Deus. Era só dizer assim: glória a Deus que me dá essa viagem, essa jornada. Bendito seja o teu nome, Senhor, que vai me fazer conhecer outras terras. Mas o camarada fez uma oração de chantagem. Esse é o problema nosso. Senhor, se tu não vais passar no vestibular, então eu vou ficar ansioso, vou ficar distraído, vou ficar etc. Deus vai continuar a ser Deus. Você que deve humilhar-se diante dele, dizer: Senhor, ajuda que o meu coração seja um coração que fique diante de ti, que a todo momento eu tenha uma confiança plena em ti. Não uma confiança parcial, mas uma confiança total. Então, essa é a questão que o nosso irmão na fé, Mateus, coloca aqui. E é um discurso de Jesus. Ele escreve esse discurso de Jesus. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porque Ele é o Deus sustentador de todas as coisas. Esse verbo sustenta. Lembra muito bem o atributo de Deus, que Ele sustenta todas as coisas. Até uma simples minhoca. Esses pombos que são venenosos, eu não sei em qual país também o pombo é venenoso. Só vi isso no Brasil. No meu país, o pombo até a gente come. É um bom para churrasco. É verdade.
meu país não é venenoso, não tem veneno. Aqui tem. Nós, na minha casa, o meu irmão mais velho sempre gostou de criar pombos. Ele tinha uma gaiola, tinha lá 7, 10 pombos, umas 2, 3 gaiolas por aí, em cima de uma árvore. Esses pombos que andam por aqui a prejudicar o Brasil, ninguém gosta, né? Esses pombos, quem trata aqui dos pombos? Porque aqui o cachorro é melhor tratado do que o pombo. No meu país, o cachorro é maltratado. O pombo é bem tratado. Esses pombos, quem dá de comer a esses pombos? Às vezes, irmão, você está a comprar um arroz na sua casa e de repente, no momento em que comes, desperdiças algum arroz e de repente esse arroz vai ao lixo. E até vai ao lixo. O povo está aí comendo o arroz. Acha quem está sustentando esse povo? É você ou Deus na sua provisão? É essa a pergunta que Jesus faz. Vocês têm muito mais validade do que pombos. Vocês se preocupam com coisas tão pequenas da vida. Gente, comida nada é. Ainda que seja a nossa preocupação. Mas nada é. Ter uma simples blusa nada é. Até porque nós, algumas vezes, a nossa preocupação não é porque é veste, mas é o tipo de veste. Porque nós gostamos de uma roupa de qualidade. Esse tem sido o grande problema até dos próprios discípulos aqui. Porque o Médio Oriente tinha essa questão de glamour. O próprio rei Salomão, que nós depois vamos ler aqui, era um camarada muito glamouroso. E os orientais, não só ali na Judéia ou em Jerusalém, tinham muito esse problema de glamour nas roupas. Às vezes não é a roupa em si, mas é o tipo de roupa. A minha preocupação não é com essa camisa que eu tenho, mas é com uma camisa que vale R$200. Quando eu chegar aqui, as pessoas perceberem que o camarada pegamos o gabarito. Essa é a questão. Não, mas essa é a questão. Não. Quando, na verdade, eu não tenho essa camisa, o que acontece? Eu fico distraído, eu fico ansioso. O meu Deus começa a ser o Deus da camisa, porque eu não tenho aquela camisa, justamente aquela camisa, não tenho justamente aquela casa que eu quero, daquele tipo. E esse tipo de preocupação, gente, não é só uma preocupação hoje, de nossa hoje, mas era uma preocupação que também os discípulos de Jesus tinham. Também eram feitos de carne e osso, tinham as mesmas paixões, os mesmos problemas que nós temos. Jesus não fez esse discurso casualmente. Ele sabia que esse discurso estava fazendo para aqueles discípulos e para todos os discípulos que viriam depois. Lembra que é o mesmo Jesus que ora pelos discípulos? É João. Senhor, eu não só oro por estes de hoje, com os quais eu convivo, mas eu oro por aqueles que vieram a crer no teu nome. E nós aqui cremos no nome de Jesus. Cremos que um dia veremos Jesus face a face, o seu corpo glorificado, porque ele ressurgiu dentre os mortos. Jesus fala esse discurso, diz: olha, camarada, para aí com coisas tão pequenas da vida. Começa a olhar para mim. A questão não é porque essas coisas não são importantes, não são necessárias. É bom ter essas coisas, mas que essas coisas não distraiam a nossa vida para com Deus. Que Deus seja ainda aquele Senhor a quem nós olhamos a todo momento e a todo instante. Agora parece que estamos no versículo 27, é isso? Qual de vós, veja só, uma pergunta muito boa. Qual de vós, por ansioso que esteja, versículo 27, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mas uma pergunta de humilhação. Jesus humilha, no verdadeiro sentido da palavra. É uma pergunta de humilhação. Você anda ansioso, acha que isso vai adiantar alguma coisa? Acha que tu vais acrescentar
45, 47 centímetros da sua própria altura. Alguns aqui interpretam como se fosse o tempo de vida que tu queres acrescentar. Acha que, como hoje você está de cama no hospital, o médico diz: olha, daqui a 3 dias você vai perder a vida. Ou não tens mais uma semana. Acha que por ficar ansioso você vai acrescentar dias na tua vida? Claro que não, não vai acrescentar. Jesus nos chama a atenção, irmãos, para que nós não só olhemos para coisas desta vida. Porque se a nossa esperança está somente nas coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus está dizendo o seguinte: que olha para mim, autor e consumador da fé. Olhe para mim que sou dador da vida. Se tu mores nesta vida, não tem problema, não tens a esperança que aqueles que não conhecem Jesus têm. E aqueles que não conhecem Jesus não têm. Mas você tem a esperança. Então você não pode de forma alguma acrescentar centímetros de altura na sua altura. Você não pode acrescentar anos de vida. É uma pergunta de humilhação, que nos lembra que somente Ele, Deus, que somente Ele, a glória deve ser dada. E nós não devemos de forma alguma nos despistar. Não podemos nos distrair com coisas desta vida. Não podemos ficar ansiosos só porque eu não tenho aquele batom mais caro. Às vezes são preocupações que parecem que não são preocupações, mas a gente sabe muito bem que a gente sofre por causa dessas coisas. Eu não tenho aquela casa que eu gostaria de ter, então a minha vida começa a desabar. Eu não tenho aquele cabelo que gostaria de ter, então a minha vida começa a desabar. Não tenho aqueles dentes brancos, tratados por melhor dentista de São Paulo, então a minha vida começa a desabar. São essas coisinhas que Jesus coloca, ainda que não tenha colocado nesses termos, mas a essência da mensagem é essa. Você está preocupado com coisas muito básicas da vida. A tua esperança é um dente branco, bonito? A tua esperança é um gel no cabelo? É isso aí? Temos tido muita ansiedade na vida por causa de coisas pequenas. A nossa ansiedade não é sobre a vida de Jesus. Muitos não estão muito ansiosos com isso, não. É por isso que lá embaixo diz: buscar o reino de Deus, a sua justiça. E outras coisas vos serão acrescentadas. E mais do que outras coisas serem acrescentadas, começarão essas coisas a não ter sentido para a nossa vida. A gente não mais vai dar muita importância a grandes glamours. Não é porque essas coisas não possam ser requeridas por cada um de nós. Irmãos, se você quer ter uma boa casa, tenha uma boa casa. Um bom emprego, tenha um bom emprego. Jovens, se tu queres estudar numa melhor universidade, estude, aplique. Não tem problemas quanto a isso. Seja um doutor por Harvard, não tem problemas. Mas se a tua vida começa a basear somente nas coisas desta terra, aí sim é onde Jesus diz: olha, não fique ansioso. É quando o texto começa a aparecer. Esse texto já faz sentido quando é isso. Quando você começa a distrair-se por causa daquilo que você quer nesta vida ou daquilo que você é nesta vida. Mas uma outra pergunta: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Mais uma vez, Jesus nos humilha. Está a falar das flores do campo, está a falar da grama. Está vendo? A grama está aí, não fala, não faz nada, não trabalha. Mas a grama está aí, bonita. As flores do campo estão aí, estão muito bonitas. A orquídea está aí.
Acha que a orquídea é um homem que fez um dia ali? Não. A orquídea é uma flor que Deus fez com tanto carinho. E Deus sustenta todas essas coisas. Vem a chuva, vai regando a terra. O versículo que falamos agora tem muito a ver com os versículos um pouco abaixo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, eu, Jesus, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Isso é para envergonhar o Salomão. Salomão é dos únicos reis que Israel teve e muito glamour. Ele vestia roupas muito caras do Oriente Antigo. Eu estava lendo comentários, até empregados, assessores de Salomão, dizem que eles colocavam, espalhavam ouro nos seus cabelos. Já imaginou? Já imaginou a pompa aqui, o palácio aqui, que o rei tinha? Não estava a falar aqui do rei, mas estava a falar só dos empregados. Tinham ouro. O camarada já não teria como ficar. Mas eles espalhavam ouro pelo cabelo. Porque havia muita pompa. Cristo Jesus é dizer o seguinte, que Salomão era tão pequeno, os vestidos dele eram tão vazios, se comparado com o quê? Com as flores do campo. Por quê? Porque diretamente quem sustenta essas flores é Deus. E Salomão precisava que alguém fizesse as suas vestes. Aqui está o lado de Deus Criador, criou as flores, criou a grama, e o homem que criou, que fabricou as vestes de Salomão. Deus está humilhando Salomão, Jesus está humilhando Salomão, está dizendo, olha, a tua glória não vale nada do que as orquídeas, do que a grama. Sabe por quê? Porque eu sustento isso, eu, Deus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer Deus. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Essa é só um outro referencial. Essa grama era secada e era lançada no fogo. Israel, quando Jesus passa por ali, mesmo hoje, não tinha árvores para dar madeira, para comer naquela região. E a grama, segundo os comentários que eu fui ler, essa palha de grama, aquilo que é o referencial aqui, usava para fabrico de pano. Então, isso que Jesus está dizendo, olha, isso é maior do que as vestes de Salomão, a grama, as flores que depois secam, são colocadas num forno, é lançado no fogo. Apesar de que Salomão poderia ter pensado na sua cabeça de que essas coisas, a roupa dele tem muito mais qualidade do que a grama, mas Jesus está dizendo, olha, a grama e essas orquídeas são muito mais valiosas do que as suas vestes. E veja só, mas mesmo assim isso é lançado no fogo. Vocês são homens de pequena fé. A questão aqui não é porque eram pessoas sem fé, mas eram homens de pequena fé. Porque quando nós nos distraímos, não é porque nós não temos fé em Deus, mas é que a nossa fé começou a ser tão reduzida que a nossa preocupação também já é muito reduzida sobre coisas materiais. Então, quando a fé é grande, nós nos preocupamos com coisas maiores, com coisas do reino. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas
coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui vamos lembrar muito bem esse termo gentio. Para os judeus, gentios eram aqueles que não faziam parte do povo da aliança. Então Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles povos romanos, gregos, egípcios, etíopes, porque era aquele mundo antigo. Então, olha, essa gente é que se preocupa muito com essas coisas. Vocês, como filhos de Deus, não podem de forma alguma se preocupar com essas coisas. Porque Deus, eu, como Deus Pai, eu me preocupo com cada um de vocês. Eu vou dar providência a essas coisas. No mínimo aquilo que é básico, eu vou dar providência. E mesmo que essas coisas faltem em vocês devem ter ainda o algo que é Deus. Somente Deus é Deus para as nossas vidas. Então não podem de forma alguma estar ansiosos por coisas tão pequenas da vida. O texto todo, na verdade, ele é tão coerente. Parece que estamos aqui a repetir muito o discurso, mas é justamente porque o texto ele é coerente quanto a essa questão. Ele coloca em cada versículo aquilo que já colocou no primeiro versículo. E vai dando uma explicação talvez um pouco melhor se comparado com os versículos anteriores. E nós hoje? Se nós, porque nós fazemos parte do povo da aliança por causa de Jesus, que nos comprou para estarmos no reino de Deus. Aqueles camaradas que não conhecem, nossos vizinhos, colegas de trabalho, seja quem for, e olhar para nós, será que vai olhar para nós como homens que nos preocupam com essas coisas? Ou vai olhar para nós como pessoas que também se preocupam tanto com essas coisas? Será que vão olhar em nós a fé em Deus? É observada a fé em Deus nas nossas vidas, por onde nós andamos? Porque é muito fácil aqui, como crentes, sermos crentes. Aqui é muito fácil ser crente. Temos falado muito mesmo lá no seminário, e no seminário é fácil ser crente. É difícil ser crente, sabe onde? No metrô. É difícil ser crente quando estamos a andar na rua, quando estamos na nossa própria casa. Aí é onde, na verdade, você vai ter que responder a Deus se és crente ou não és. Seja um camarada preocupado com o que na vida? O que é que nos preocupa? E Jesus aqui traz-nos uma lição hoje. O que é que nos preocupa? É o seu reino ou é a comida? É o seu reino ou são as vestes? É o seu reino ou é uma casa? Vou repetir, a questão não é porque nós não devemos nos preocupar em ter uma boa casa, uma boa roupa, uma boa alimentação em casa. A melhor linguiça que tu podes comprar num açougueiro. A questão nossa não é essa. Se nós podemos nos preocupar com isso ou não. Mas é quando a nossa preocupação sobre essas coisas começa a roubar o lugar de Deus. É o que o discurso de Jesus aqui está a dizer. É quando nós começamos a ficar despistados, distraídos com aquilo que é a herança eterna. Lembra-se do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança está nas coisas somente desta vida, somos os mais infelizes, desgraçados de todos os homens. Então, sempre a nossa vida deve estar vinculada com a eternidade. E nós já estamos a viver a eternidade, ainda que estejamos na terra, porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Porque os gentios, ou aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Porque Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. O nosso Senhor, o meu Senhor, Ele sabe quais são as necessidades de cada coração. Quais são os teus planos para o próximo ano? Deus sabe disso. Se esses planos vão falhar,
ou esses planos vão se efetivar. Deus sabe. Deus sabe dos planos de todas as pessoas na face da Terra. Somos hoje 7 bilhões de habitantes. Deus sabe de cada preocupação do ser humano. E também sabe da preocupação de cada um de nós que dissemos: Senhor, nós queremos seguir ao Senhor. Então, a tua preocupação não pode te levar à ansiedade ou à distração. Sempre o teu ato deve ser Jesus, Jesus. As tuas preocupações não podem ser maiores do que Deus. Não pode ser uma montanha grande de 30 metros e Deus ser um centímetro. Porque tem sido isso algumas vezes. Deus, 1 centímetro, a nossa preocupação, os nossos problemas do dia a dia, 30 centímetros. 30 centímetros. Por 30 metros. Então, esta é a mensagem que não só serviu para os discípulos do primeiro século, mas também serviu para nós. O resto do versículo é um versículo que todos nós conhecemos de cor. É muito fácil esse versículo, viu? É difícil encontrar um crente que não conhece esse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, a sua justiça. A gente sempre vê pessoas repetindo, não é, o versículo. É muito fácil de sempre encontrar um crente que conhece muito bem esse versículo de agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas vos serão acrescentadas porque Deus é um Deus de providência. Todos nós aqui temos cada testemunhos de como é que Deus foi providente em muitas situações da nossa vida. Eu talvez serei o primeiro a falar sobre isso. Então, a preocupação de Jesus aqui é colocar na nossa cabeça que nós vivemos no seu reino. Que no seu reino tem regras de comportamento, tem forma de vida. E uma das formas de vida é, em primeiro lugar, nós buscarmos a Ele. Temos que, Senhor, Tu és o meu Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que eu quero ou deixo de querer. E que sejamos pessoas que não andam ansiosas, pessoas que se distraem por causa das coisas da vida e esquecem a Deus. Porque é muito fácil a gente se esquecer daquilo que Deus fez por nós na cruz e por aquilo que Ele no dia a dia vai fazer. Ele preserva até a própria nossa vida no dia a dia. A gente não paga a ninguém para nós termos a vida. Você pode pagar o seguro de carro, pode pagar a sua casa que está devendo, mas a vida você não está a pagar a ninguém. E graças a Deus porque é uma vida eterna, porque Jesus morreu na cruz. Então Jesus, na verdade, nesses 9 a 10 versículos, o que ele nos chama a atenção é isso: Deus em primeiro lugar e o resto não é. As outras coisas vão se acrescentar. Eu não vou dizer quem. Agora que eu estava aqui conversando com vocês, alguém disse que comprou uma camisa para mim. Não vou dizer quem. Isso é uma providência de Deus. Não acha que é uma providência de Deus? Eu pedi essa camisa a alguém. Andei a dizer: irmão, você pode comprar uma camisa para mim? Porque, gente, Deus é providente, é muito providente. Nós andamos muito preocupados com... Eu também me preocupo. Com batom, com gel no cabelo, sabe, com naipe, É bom preocupar-se com isso, é bom. Mas que isso não seja o âmbito e o centro da nossa vida. Porque Deus sabe de todas as nossas preocupações, dos nossos corações.
E há coisas até que não são nossas preocupações. Deus dá por bônus. Quero vos dizer uma coisa, não precisa de camisa nenhuma. Essa camisa que eu vi é por bônus. É por bônus. Acho que tenho umas 4 camisas, são suficientes no seminário. É verdade, acho que eu tenho umas 4 camisas. Acho que 2, 3, 1. É verdade. Estou falando de camisa. Porque é uma vez por semana no seminário que a gente coloca a camisa social. É só que temos fim de semana também que somos obrigados nas igrejas a estar de camisa. Mas eu não preciso de mais do que isso. Isso está vindo por bônus, essa camisa aqui. É bônus. Entende? Então. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Eu estou muito alegre mais uma vez por estar com vocês. Sempre eu lembro de vocês. Amém. Se isso for mentira, que Deus me fulmine agora. É verdade. Se isso for mentira, que Deus agora mesmo termine a minha vida, como fez com Ananias e Safira. Sempre lembro de vocês. Gostei muito mesmo dos irmãos. Né? Muito mesmo, muito mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre felizes, porque estamos à espera da vinda de Jesus. Amém. Amém.